Agora sim, dando boas-vindas oficialmente para o projeto de ciclo de palestras gratuitas da Enia Health. A ideia desse evento, que acontece o ano inteiro, todo mês eu trago um tema, trago uma apresentação para vocês de forma gratuita, com o intuito justamente de viver a nossa missão, que é democratizar a saúde mental no Brasil e no mundo. Nós acreditamos muito que através da educação, realmente as coisas se transformam e é possível a gente construir o mundo ao qual a gente quer pertencer. Agradeço quem está aqui presencialmente pela pontualidade e toda a participação que eu sei que a gente vai ter aqui durante a nossa conversa. Vocês podem colaborar colocando aqui no chat, abrindo o microfone, como vocês quiserem. E quem estiver assistindo também a gravação, obrigado aí pela audiência e fico sempre à disposição em qualquer momento, qualquer dúvida, qualquer insight que você tiver. Pode nos procurar diretamente nos nossos portais do Instagram, LinkedIn, ou diretamente no nosso site, tá bom? Bom, o que que a gente vai falar hoje? É mais um presente que eu acho que a gente pode trocar aqui, até porque estamos chegando no final do ano a gente tem essas trocas de presentes, e essa troca de presente é o seguinte: hoje nós vamos falar sobre projeto de vida, tá? E metas saudáveis para o ano que vem. Tá? Então, eu sei que chega no final do ano, a gente começa a fazer aquele balanço de como foi o ano de 2025, as promessas de 2026, o que a gente quer mudar, o que a gente quer fazer. Então, a ideia é justamente a gente fazer esse exercício juntos, mas sair daqui também com um projeto de vida aí de um curtíssimo prazo de um ano, ou seja, para a gente sair daqui com um projeto escrito e ser um guia para vocês durante essa jornada. Eu costumo dizer que o que importa é a direção e não a velocidade. Tá? Para quem ainda não me conhece, sou André Ferraz, eu sou psicólogo, paraquedista, coach, tá, e sócio da Enia Health. Psicólogo é a minha terceira profissão. Minha primeira profissão foi ser vendedor de sapatos. Depois eu me tornei instrutor de paraquedismo. E aí sim, em 2005, eu me formo como psicólogo. E desde então, eu tenho trabalhado com a psicologia preventiva. E eu acredito muito que a prevenção é o caminho mesmo desse lugar da gente buscar mais resiliência, saúde e bem-estar para nós e para todo o nosso ecossistema. Tá? E aí, o que aconteceu? Nessa procura pelas ações e recursos em relação à prevenção, foi quando eu conheci a Enia Health. Enia Health é uma empresa australiana e durante a pandemia eu trago a Enia Health para o Brasil, principalmente falando com o nosso carro-chefe, nossa certificação internacional em primeiros socorros em saúde mental. Vale muito a pena, pessoal, que para quem não conhece, se olhar no nosso site, buscar informação. É uma capacitação para todo mundo, inclusive para quem não é da área da saúde. Esse que é um grande segredo e uma grande potência de se tornar um socorrista em saúde mental. Mas vamos lá. Então, o projeto de vida, então, quando a gente começa a pensar no que a gente pode fazer para melhorar nossa qualidade de vida, a gente fala o seguinte: ok, por que que eu tenho que ter um projeto de vida? O que isso vai me ajudar? Então, quando a gente fala do projeto de vida, a gente está falando em definir os objetivos e sonhos, ou seja, a gente criar um mapa, uma direção para onde a gente quer ir. Ter um plano para alcançar essas metas aumenta a nossa motivação. Um projeto de vida ajuda vocês a se manterem focados e evitar distrações, porque as distrações acontecem, pessoal. A nossa vida, de todo mundo, tem adversidades que vão acontecendo. Mas é muito importante a gente saber voltar para a rota, voltar para onde a gente está olhando. Tá? Então, distraiu, voltou. É que nem meditação. Quando a gente está aprendendo a meditar, e, na verdade, todo o processo de meditação, a gente vai treinando justamente esse lugar de, com muita compaixão, o pensamento foi, traz de volta. O pensamento foi, traz. E a vida faz isso com a gente. Mas é importante a gente saber para onde a gente está indo. Né? Bom, identificar os valores e prioridades orienta a jornada, ou seja, alinhar tudo aquilo que a gente quer com o que é realmente importante para nós. Às vezes eu vejo pessoas criando alguns projetos, alguns objetivos que, às vezes, assim, é importante para o outro. Aquilo tem valor para o outro, mas para mim não tem.
dificilmente eu vou engajar e dificilmente eu vou me motivar para fazer algo que não tenha valor para mim. Tá? E sem dúvida nenhuma, ter um projeto de vida contribui na construção de uma boa saúde mental e de felicidade. Felicidade e alegria são coisas diferentes, tá, pessoal? Inclusive, todas as palestras são gravadas e teve uma palestra que eu falei bastante sobre essa diferença entre felicidade e alegria, né? Então, é saber que realmente a gente vai construir esse caminho. Construir esse caminho me faz lembrar da Alice no País das Maravilhas. Provavelmente vocês já leram o livro, já viram o filme, já viram o desenho animado. E tem um momento que a Alice está ali, perdida, né? E ela encontra o gato. Né? E aí ela vira para o gato e fala assim: Você pode me ajudar? E o gato fala assim: sim, pois não. Né? Onde vai essa estrada? A Alice pergunta. Né? E o gato responde: para onde você quer ir? Com uma pergunta. Eu não sei, eu estou perdida, disse Alice. Então o gato responde: para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Então, pessoal, olha só, por isso que ter metas bem estabelecidas, os nossos sonhos, organizar um projeto de vida, isso favorece a gente ter uma melhor qualidade de vida, mais saúde e bem-estar, melhora a nossa saúde mental, porque é isso, a gente começa a entender qual caminho a gente quer ir. Porque quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, aí a gente está meio na sorte, no azar. Algumas pessoas até podem ter sorte de pegar um caminho e se dar e falar, nossa, que. Mas, olha, é muito melhor quando a gente realmente cria esse caminho. E quando eu falo criar esse caminho, pessoal, nosso coração já sabe para onde a gente quer ir. A nossa mente pavimenta a estrada, mas o nosso coração a gente sente no corpo. A gente sente, pode dizer assim, na alma, a gente sente em todas as nossas estruturas quando a gente está alinhado ou quando a gente está desalinhado para aquilo que realmente é importante para nós. O conflito é quando nosso coração fala, vai para cá e nossa mente, não, para lá é melhor, né? E tem um conflito. Então, saber escutar essa intuição, esse lugar, né? Inclusive fica a dica, a leitura do erro de Descartes, do neurocientista português, que quer me ajudar, que acabou de fugir o nome dele, ai meu Deus, o Damásio, né? Antônio Damásio. Então, fica a dica, ele fala sobre os indicadores somáticos, é muito legal entender um pouquinho mais sobre eles. Então, nosso coração já sabe, tá? Nosso corpo já sabe, nossa intuição já sabe, nossa alma já sabe, a gente pode chamar o que for. Que tal, então, usar nossa mente agora para criar essa estrada? Esse é o meu convite para vocês hoje. Então, começando e entendendo, sim, por que é importante para uma empresa ter missão e propósito? Se a gente voltar na conversa da Alice com o gato, é justamente isso. Imagina uma empresa que não sabe para onde vai. Qualquer caminho serve. Dificilmente essa empresa vai prosperar. Então, quando a gente fala de caminho, de direção, a gente está falando sobre essas palavrinhas de missão, de propósito. Mas lógico que fica também essa questão, mas André, eu tenho que ter uma missão e um propósito escrito na pedra ali, define. Não precisa, pessoal. Mas esse senso de direção. Lógico, se eu tiver escrito, eu demorei muito tempo para escrever a minha missão pessoal. Tem a missão da minha empresa, né, que é democratizar a saúde mental no Brasil e no mundo. Tem a minha missão pessoal, né, que é gerar impacto positivo na minha vida, na vida das pessoas, para contribuir com um mundo melhor. E quando a gente faz esse alinhamento entre missão pessoal com missão da empresa, pessoal, a gente entra num outro lugar, na outra fase do joguinho. Então, missão e propósito para uma empresa dá direção. E quando a gente tem missão e propósito numa empresa e dá direção, quando eu vou entrar nessa empresa para trabalhar, lembrando que toda empresa é um veículo de desenvolvimento, é um veículo que te convida para ir para uma direção, eu tenho que olhar se aquela missão e aquele propósito daquela empresa está alinhado com os meus valores. Porque muitas vezes as pessoas querem entrar numa empresa apenas pelo salário.
mas a missão, o propósito da empresa é totalmente desalinhado com os valores pessoal. E aí não tem salário maior do mundo que pague bem quando a gente tem um desalinhamento de valores. Tá? Fica a dica. Então, a gente conseguir ter esse lugar do autoconhecimento de o que é importante para mim. E quando eu começo a, sabe, entender o que é importante para mim, eu começo a fazer só, ok, se eu entrar nesse veículo, nessa empresa, tá alinhado com os meus valores? Tá? Sim, ótimo, vamos. Não, não tá. Sinto muito, tem, sabe, tá tudo certo. Relacionamento afetivo, pessoal, é a mesma coisa. Quando a gente entende o que a gente espera, o que a gente gostaria, quais são os nossos, né, a nossa visão de um relacionamento afetivo, e a gente conhece os nossos valores, quando a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai criando esse alinhamento. Porque olha só como é interessante a gente pensar, né? Tem pessoas que falam assim, André, meu sonho é ter um filho. Eu falei, é mesmo? Aí a pessoa tem um, tem dois, tem três, tem quatro, assim, vai tendo filho, né? E fica um vazio. Eu falo, olha, ter um filho é diferente de ser pai. Ter um filho é diferente de querer ser mãe. Ter, tive. Ser é um verbo, a gente tem um verbo contínuo onde ser pai e ser mãe. Ah, eu quero ter um casamento. Você vai lá e casa. Opa, eu quero me relacionar. Eu quero ter um marido, eu quero ter uma esposa. Você tem, mas não, eu quero me relacionar com essa pessoa e juntos e construindo um caminho. Porque quando duas pessoas, duas, três, é assim, a gente tem várias formas de relação, não, né? A gente vai, hoje em dia, né? E assim que é, que bom que a gente está podendo olhar para esse aspecto, desde que esteja tudo alinhado entre as pessoas, os valores, os critérios, né? Porque se a gente tem uma pessoa que quer, eu quero me relacionar, e outra pessoa eu quero ter, olha o conflito que já vai ter. Aí a gente tem uma coisa chamada de apego, de posse, e dificilmente numa relação afetiva, quando a gente tem apego e posse, a coisa vai fluir bem para algum lado. Então, se relacionar é a arte de estar junto quando está junto, e quando está longe, a gente admirar a pessoa que está longe pelo que ela está fazendo, produzindo, sendo, e esperando que, né, no momento adequado ela volta e vocês continuam, e assim vai. É um movimento de encontros e desencontros naturalmente, e de muita admiração por tudo isso. Mas olha só, para a gente conseguir navegar nesse lugar, é um convite sempre do ser. Porque eu posso ir lá no aplicativo, quero ter uma relação hoje. Ok, tá tudo certo. Mas talvez me relacionar com alguém é bem diferente de achar alguém e simplesmente falar, agora eu já tenho alguém. Porque a primeira parte é isso, ok, encontrar. Depois a gente vai no processo de relacionamento. E a missão e propósito no relacionamento, eu gosto bastante de trazer um texto do Rubens Alves, só um trechinho assim, de forma metafórica, que ele escreve sobre a diferença entre tênis e frescobol no relacionamento. O tênis, o objetivo é jogar a bolinha onde a outra pessoa não pegue. O frescobol é a mesma coisa, duas raquetes, bolinha, mas não tem pontos. A gente fica jogando a bolinha onde a outra pessoa pegue. Relacionamento afetivo, pessoal, é isso, é jogar, né, frescobol e não jogar tênis. E isso tem que estar dentro do nosso propósito quando a gente está com alguém. E não só no relacionamento afetivo, nos amigos, familiares, trabalho. Será que eu estou jogando tênis ou frescobol nas minhas relações? Será que eu estou dando cortada e jogando a bolinha onde a outra pessoa não consegue pegar? Ou seja, eu estou certo, a outra pessoa está errada? Ou a gente está construindo um lugar onde, quando eu jogo a bolinha no lugar errado, que ela não consegue pegar, eu peço desculpa, eu falo, "Oh, foi mal." Bom, então, qual seria, então, o propósito e a importância realmente da relação, de propósito, missão, valores para nós? Porque se a gente não tem definido, lembra, quando eu falo definido, eu não estou falando escrito, mas um senso de direção.
a gente vai ficar com aquela sensação que eu acho que todo mundo já teve, pelo menos, né, grande parte, de às vezes se sentir perdido, de falar, não sei para onde eu vou. E quando a gente está nesse lugar, não sei para onde eu vou, melhor é não ir. Não vai. Calma, para, respira, busca ajuda, autoconhecimento, recurso. Porque, às vezes, indo para várias tentativas, sabe, a gente tem. Quando a gente começa a ir como tentativa e erro, a gente está usando uma parte do nosso cérebro muito de luta e fuga. É muito mais uma sensação de se livrar do desconforto e tentar achar conforto. Mas a gente tem um cérebro pensante muito importante aqui, que está conectado com aquela coisa chamada de coração, que traz muita intuição para a gente. De novo, nosso coração, nosso corpo sabe a direção, a nossa mente pavimenta o caminho. O conflito muitas vezes é isso, meu corpo falando, vai para lá, e minha mente, não, mas vai dar errado. Eu falei, calma, escuta o corpo. Bom, essa outra leitura que eu acho muito legal de ser feita, do psiquiatra Viktor Frankl, ele desenvolve a logoterapia, que é chamada terapia em busca do propósito. Tá? Ele mesmo fala que não é obrigatório a gente ter um propósito assim escrito, mas ter um senso de direção. Ele viveu no campo de concentração, ele sobreviveu ao campo de concentração, e ele observou que muitas pessoas que sobreviviam ao campo de concentração, lógico que tinha um fator de sorte em alguns aspectos, mas muita gente acabava assim cometendo suicídio, acabava morrendo, lógico, por N fatores, mas desistia da vida porque achava que não teria escapatória àquela circunstância. E as pessoas que sobreviveram falaram: não, a gente vai sobreviver, a gente vai sair daqui e a gente vai mostrar para o mundo e contar o que aconteceu aqui para isso nunca mais acontecer. Então tinha um senso, tinha um propósito muito grande. Lógico que, mas ao acordar e dormir e ser grato pela vida e com a sensação de falar, não, a gente vai sair daqui. Não sei como, não sei quando, fazia com que eles tivessem mais resiliência e força para continuar sobrevivendo àquelas circunstâncias tão cruéis. Então, como que a gente descobre o nosso senso de direção? O nosso senso de direção é um alinhamento que a gente faz. Da primeira coisa é o seguinte: quais são suas 5 grandes características e forças pessoais? Então é muito legal a gente parar, e por isso que terapia é muito bacana, porque na terapia, quando a gente não está adoecido, a gente está olhando a nossa resiliência, a gente está olhando as nossas forças, a gente está olhando para um lugar de, sabe, de alavancagem mesmo. Mas quando a gente está adoecido, a gente tem que trabalhar bastante na questão do resgate. Agora, quais são as minhas qualidades? Pode ser que eu saiba, pode ser que eu não saiba. E a terapia, a gente é um processo de autoconhecimento que fala, nossa, eu não sabia que eu era bom nisso, nisso, nisso. Realmente são grandes características. O que que você gosta? Então, quais são as coisas que você gosta? Pelo menos 3 coisas. E vale tudo, pessoal. Eu lembro quando eu estava fazendo aqui, eu falei, nossa, eu gosto muito de videogame, né? Eu tenho uma força legal, que sou uma pessoa visionária e tal. E eu fui buscar um equipamento de biofeedback uma clínica de realidade virtual. Imagina, início dos anos 2000 era muito tosco tudo, mas eu falei, eu vou fazer, né? Eu vou experimentar. E aí você vê o Breno, que eu estava falando do Breno, músico, ele trabalha na área da saúde, misturando a música, misturando a saúde, misturando palestra, a gente vai juntando tudo e vai criando esse meio. E lógico que a gente tem que responder essa pergunta: quais as necessidades que você vê, na sua visão, que o mundo está precisando nesse momento, que você pode contribuir? Todos aqui têm dons, todos aqui têm força, todos aqui têm interesses. Porque às vezes você fala, nossa, mas os meus interesses são tão. Né, às vezes parece bobagem. Pessoal, não, os seus hobbies, aquilo que você faz bem, que você gosta, sabe, são ferramentas, e já dizem muito a respeito de você, do que você realmente pode contribuir no seu dia a dia. Então, quando a gente vai criando isso, a gente vai descobrindo alguns meios e alguns fins. Por exemplo, a psicologia é um meio, o paraquedismo era um meio, vender os sapatos um meio, e assim vai.
Alinhados com tudo isso, a coisa flui. Quando a gente fala do propósito, ele se refere a uma compreensão coerente do mundo que promove a busca de objetivos de longo prazo. Ou seja, o propósito ele vai dar um senso de realização muito potente para nós. O propósito, quando a gente tem um grande propósito, ele dá um senso de controle. Pessoal, a nossa vida a gente não tem controle, é tudo muito, tem muita coisa imprevisível acontecendo. Mas quando a gente tem senso de direção, de propósito, lembra? O meio é uma coisa. O meio, por exemplo, é a psicologia. O propósito é democratizar a saúde mental no Brasil e no mundo. Isso dá um senso de controle, de direção. Isso une as pessoas com um senso de comunidade. Isso justifica as nossas ações e articula o nosso dia a dia em relação aos objetivos. Porque quando a gente traçar os objetivos, muitas vezes a gente vai falar assim: nossa, mas eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho um monte de coisa. Mas quando a gente tem um senso muito grande, a gente fala assim, não, eu vou arrumar esses recursos, né? Breno, André, diga. posso fazer uma Olha, fala? lógico. Então, em 2018, André, eu fiz esse exercício, mas eu fiz por um outro viés que foi sobre utilizando um exercício japonês chamado Ikigai, que com certeza você já ouviu falar, né? Que ele tem um- um objetivo, um propósito parecido com da forma que você está trazendo, né? Você está trazendo de uma forma bem mais detalhada, né? Mas na época eu fiz e eu tinha acabado de passar por um burnout de tanto trabalhar e estava tava sendo tomado por uma tristeza profunda. E naquela época, assim, a única coisa que eu pensava era assim, cara, tô tão novo, né, para estar passando por isso e pô, com 36 anos já tô aqui na sexta-feira à noite chorando em casa, né? Tenho saúde, né? Tenho um bom emprego, tenho dinheiro na conta e tô triste, né? É, totalmente perdido em relação ao meu propósito. E o que me ajudou muito foi assim pensar primeiro, pausar. Você falou da meditação, né? Parar um pouco a minha vida para poder refletir, respirar. E aí eu fiz exatamente o que você está falando. Eu uni esse incômodo que eu tinha e eu não desejava para ninguém, que as pessoas tivessem um burnout, né? Então, essa é a primeira coisa que eu uni. Eu não queria que o mundo tivesse burnout. A outra foi a coisa que eu mais amava fazer na vida e eu tinha abandonado, né? Por isso que eu tive um burnout, que era tocar sanfona. E a terceira coisa, que é o que eu fiz para conseguir essa lucidez, né? Que foi aprender a meditar, respirar. Então, o que eu fiz foi juntar essas três coisas, né? A sanfona, a respiração, a meditação, e eu me aprofundei, aí me uni a você, né, para aprender como levar mais saúde mental e emocional para as pessoas. E a minha vida mudou completamente de lá para cá, né, André? Aí a gente tem trocado ideias, né, oportunamente, e a minha vida mudou completamente, assim. Estou passando longe do burnout, minha vida tem muito mais propósito, então esse exercício isso que você está trazendo é poderosíssimo, por isso que eu estou aqui de novo, Legal. revendo, para ver se eu estou esquecendo de alguma coisa, né? Então, pô, obrigado por estar fazendo parte É e espero isso. poder ter contribuído aí com a minha fala. Excelente. E é isso, gera engajamento. Quando a gente está alinhado com as nossas forças, quando a gente está alinhado com os nossos, aquilo que a gente faz bem, o que você gosta e o que o mundo precisa, e tem uma palavra para isso, é engajamento, motivação, força. Ninguém precisa falar para alguém, falar, não, acorda cedo para ir lá. A pessoa está ali, ela está sedenta pela vida. Então, muito importante, aquelas coisas que são hobbies para vocês, que vocês gostam de fazer, tá? Que muitas vezes as pessoas dizem, "Ixi, jamais você vai conseguir ganhar dinheiro com isso." Pessoal, sabe, diz muito sobre vocês. E a gente acreditar e ter esse senso de direção, o que importa é a direção, não a velocidade, a gente vai construindo, né, as nossas, né, ou lapidando as nossas qualidades. Vamos assistir um vídeo rápido. It is not death
most people are afraid of. It is getting to the end of life only to realize that you never truly lived. There was a study done, a hospital study, on 100 elderly people facing death close to their last breath. They were asked to reflect about their life's biggest regret. Nearly all of them said they regretted not the things they did, but the things they didn't do. The risks they never took, the dreams they didn't pursue. I ask you, will your last words be, if only I hit, hey, you, wake up. Why do you exist? Life is not meant to simply work, wait for the weekend and pay rent. No, I don't know much, but I know this. Every person on this earth has a gift. And I apologize to the black community, but I can no longer pretend. Martin Luther King, that man never had a dream. That dream had him. See, people don't choose dreams. Dreams choose them. So the question I'm getting to is, do you have the courage to grab the dream that picked you, that befits you and grips you? Or will you let it get away and slip through? You know, I learned a fact about airplanes the other day. Now this was so surprising. See, I was talking to a pilot and he told me that many of his passengers think planes are dangerous to fly in. But he said actually, it is a lot more dangerous for a plane to stay on the ground. I said, what? Like, how does that sound? Well, he said because on the ground, the plane starts to rust, malfunction and wear much faster than it ever would if it was in the air. As I walked away, I thought, yeah, makes total sense. Because planes were built to live in the skies. And every person was built to live out the dream they have inside. So it is perhaps the saddest loss to live a life on the ground without ever taking off. See, most of us are afraid of the thief that comes in the night to steal all of our things. But there is a thief in your mind who is after your dreams. His name is doubt. If you see him, call the cops and keep him away from the kids, cause he is wanted for murder, for he has killed more dreams than failure ever did. He wears many disguises and like a virus will leave you blinded, divided, and turn you into a kinda. See, kinda is lethal. You know what kinda is. It's a lot of kinda people. You kinda want a career change. You kinda want to get straight A's. You kinda want to get in shape. Simple math, no numbers to crunch. If you kinda want something, then you will kinda get the results you want. What is your dream? What ignites that spark? You can't kinda want that. You gotta want it with every part of your whole heart. Will you struggle? Yeah, you will struggle, no way around it. You will fall many times, but who's counting? Just remember, there's no such thing as a smooth mountain. If you wanna make it to the top, then there are sharp ridges that must be stepped over. There will be times you get stressed and things you get depressed over, but let me tell you something. Steven Spielberg was rejected from film school 3 times, but he kept going. The television execs fired Oprah, said she wasn't fit for TV, but she kept going. Critics told Beyonce that she couldn't sing, she went through depression, but she kept going. Struggle and criticisms are prerequisites for greatness. That is the law of this universe and no one escapes it. Because pain is life, but you can choose what type. Either the pain on the road to success, or the pain of being haunted with regret. You want my advice? Don't think twice. We have been given a gift that we call life, so don't blow it. You were not defined by your past. Instead, you were born anew in each moment, so own it now. Sometimes you gotta leap and grow your wings on the way down. You better get the shot off before the clock runs out, cause ain't no overtime in life, no do-over. And I know I sound like I'm preaching or speaking with force, but if you don't use your gift, then you sell not only yourself, but the whole world short. So what invention do you have buried in your mind? What idea, what cure, what skill do you have inside to bring out to this universe? Uni meaning one, verse meaning song. You have a part to play in this song. So grab that microphone and be brave. Sing your heart out on life's stage.
You cannot go back and make a brand new beginning, but you can start now and make a brand new ending. Então, eu lanço essa pergunta para vocês. No longo prazo, qual é a melhor forma de fazer a diferença? Quando a gente começa a aprender a fazer perguntas, tá? E que essas perguntas levem a gente, não uma pergunta, por que que eu não consigo? Porque esse tipo de pergunta vai levar a gente sempre para o buraco. Mas perguntas que levem a gente para esse caminho. E vão ter momentos que a gente vai ter caminhos que vão levar para a esquerda, para a direita, uma bifurcação, vão ter momentos que. E aí a gente pode lembrar exatamente isso, que existe um caminho chamado caminho curto-longo, ou existe o caminho longo-curto. Nossa mente, geralmente, quer se afastar da dor. Ah, então eu vou para o caminho curto-longo. Aí a pessoa pega um caminho curto, cheio de pedra, espinho, buraco e não sei o quê, se arranha inteiro, se machuca, e aí não consegue chegar lá e volta tudo estrupiado. Mas, pô, mas não, mas sabe, a gente pode escolher pelo caminho longo e curto, que é exatamente esse lugar, que não é a velocidade, é a direção. É a direção alinhada com os nossos valores, o nosso propósito. E lógico que nesse caminho que a gente vai caminhando, existem os nossos objetivos, as nossas metas. E tudo começa com a gente. Senhoras passageiras, senhores passageiros, em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Pegue uma máscara, coloque entre o nariz e a boca, ajuste o elástico e respire normalmente. Tenha alguém do seu lado, põe a máscara primeiro em você e depois se auxilia quem está do seu lado. Ou seja, a gente cria uma condição onde isso não é egoísmo, é sabedoria. Então nós vamos agora olhar justamente para essa máscara da gente, que é o nosso projeto de vida. Quando a gente fala do nosso projeto de vida, de um ano, a gente está falando de várias áreas da nossa vida. Saúde e disposição, área intelectual, equilíbrio emocional, profissional, recurso financeiro, espiritual, contribuição social, lazer, relacionamentos e família. A gente vai revisitando isso, a gente vai passando por isso. De novo, não importa a velocidade, e sim a direção. Então, quando a gente olha para essas direções, tá? Deixa eu só ver aqui, tá? Pode colocar. Depois eu coloco assim o link para vocês do vídeo, tá? Então, o que importa aqui para nós é justamente entender que tem essas direções e que a gente vai dando os passos que precisam ser dados. Um passo de cada vez. Não precisa ser rápido, não precisa sair correndo. Então, como que a gente pode fazer isso nesse exato momento? Vocês podem acessar no celular de vocês o rodadavida.net e quando vocês acessarem no celular de vocês ou no computador rodadavida.net, vocês vão poder dar uma nota de 0 a 10 para o nível de satisfação atual hoje para cada pedacinho do nosso projeto de vida. É hoje, não é nem como você gostaria de estar, tá? É hoje, qual que é a minha satisfação hoje com cada pedacinho? E aí você vai lá, é uma barrinha que você vai, né, riscando assim, de 0 a 10, 0 totalmente insatisfeito, 5 tô na média ali, insatisfeito, 10 totalmente satisfeito, e assim você vai. Então você vai dar uma nota para cada pedacinho do nosso projeto de vida, tá? E depois vai gerar um gráfico. Bate uma foto desse gráfico para você ter guardado como você está hoje. É importante hoje, isso, tá? E a gente vai seguir com os próximos passos, tá? Então, a primeira parte é a roda da vida. Se vocês quiserem fazer agora, eu dou esse tempinho, enquanto eu estou falando, vocês já estão fazendo. Para quê? Porque quando a gente tiver, né, o mapa desenhado da situação atual, a gente consegue ter uma boa ideia de quanto que eu tenho que, né, investir energia em cada uma dessas áreas durante o ano. Então, opa, vou melhorar um pouquinho aqui, melhorar um pouquinho ali, e assim vai.
E para que a gente vai fazer isso? Porque aí a gente vai transformar, colocar essas metas, não, desculpa, essas áreas nesse projeto de vida que eu coloquei aqui no chat para vocês baixarem. Tá? Esse arquivo nada mais é do que pegar as áreas da roda da vida e transcrever, aí sim, qual o resultado que você espera no ano de 2026 para cada uma dessas áreas. Então a gente já tem um mapa com a roda da vida atual, como eu estou hoje. Ok. Como que eu quero estar em dezembro de 2026? Aí vocês vão descrever em cada um desses retângulos aqui, onde está resultado, tá? Como que vocês querem chegar em dezembro de 2026. Na coluna do meio, vocês vão escrever o porquê que você quer chegar com esse resultado. E o porquê não é porque eu quero, é porque existe algo maior se você conquistar esse sonho, essa meta. Existe um grande porquê por trás. Geralmente são três porquês que eu faço. Mas por que você quer isso? A primeira resposta. Mas por que você quer isso? A segunda resposta, por que você quer isso? A terceira resposta geralmente vem algo mais profundo. E o mapa, tá? O mapa são três ações que você vai fazer para ir em direção. As três ações quais são? O que que você precisa parar de fazer que atrapalha essa área? Segundo comportamento, o que que você precisa continuar fazendo que você já faz, que te leva para para deixar essa área mais satisfeita? E três, o que que você precisa começar a fazer? Então eu vou voltar um pouquinho. Então, rodadavida.net, dei as notas de como eu me vejo hoje, satisfação atual. Pum, bati a foto, tô vendo como que eu tô. Legal. Vou transcrever agora a roda da vida para o que eu quero daqui a um ano. Daqui a um ano, quais são os resultados esperados? Tum, tum, vai colocando. Tá, 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 tá. Por que que eu quero isso? Eu quero isso porque se eu conquistar isso, vai acontecer isso na minha vida, é importante para a minha vida pessoal, profissional, e assim vocês vão escrevendo. E por fim, qual é o mapa? O mapa é o que que eu preciso parar de fazer, o que eu preciso continuar a fazer e que eu preciso começar a fazer para essa área, que cada área eu ir em direção de algo, de uma prosperidade como um todo. Eu sempre falo o seguinte, pessoal, isso para a vida como um todo, tá? Abundância de um jamais pode levar à escassez do outro. Eu vou focar tudo no meu dinheiro, saúde financeira, e dou tudo que eu tenho e realmente alavanco. Aí eu olho as outras áreas totalmente definhadas. Então, a abundância de um não pode gerar escassez do outro. Então, a gente tem que ir equilibrando. Lembra? Não é velocidade, é direção. Tudo bem? Tá fazendo sentido? E aí vão vir os nossos sabotadores. Bem-vindo ao time. Eu não tenho tempo. Tá? Quando a gente tem esse lugar do não tenho tempo, eu sugiro vocês lerem ou põe na internet Lei de Pareto. Lei de Pareto 80-20. Lei de Pareto 80-20 vai ensinar vocês a priorizar o que realmente importa. Então, não tenho tempo. Opa, peraí, não tenho tempo. Deixa eu lá estudar Lei de Pareto 80-20, ver o que que é isso. É simples de entender, fácil de aplicar. E aí vocês começam a gerir melhor o tempo de vocês. Eu não tenho dinheiro. Ok, pode ser que isso esteja acontecendo. Então, talvez a gente precise de educação financeira e começar a criar um orçamento. Muitas vezes a gente acha que tem que ganhar mais, e aí a gente começa a ganhar mais, e gasta mais, ganha mais, gasta mais, e nunca tem dinheiro. Então, a educação financeira vai fazer com que a gente crie essa estratégia, porque algumas ações vão precisar de recurso financeiro, outras não. Então, educação financeira. Pô, mas o André falou na linha de cima para eu ler e estudar sobre 80-20. Agora ele está falando para eu ler e estudar educação financeira. Que tem.
Olha só, a palavra educação aparecendo em vários momentos, né? De fato, pessoal, né? Educação não é só aquela da nossa escola, depois do ensino fundamental, ensino técnico, é a educação da vida. Bom, não tenho motivação, oh meu Deus do céu. Uma vez eu perguntei para um maratonista, não sei se tem alguém aqui que corre maratona, são 42 quilômetros. Falei, cara, como que você consegue terminar uma maratona de 42 quilômetros? Ele falou, André, é simples. Depois que dá a largada, eu dou o primeiro passo, depois dou o segundo, depois dou o terceiro, uma hora chega. Ele tinha 82 anos de idade na época. Ou seja, um passo de cada vez, pessoal. Ah, deu para dar um passo hoje, celebra. Olha, consegui ler uma página hoje de um livro. Tá, se você ler uma página de um livro por dia, em 365 dias, é um livro, pessoal, dessa idade. Aí às vezes a gente olha para o livro e fala, nossa, não vou dar conta. Eu falei, cara, lê uma página. Ah, mas só uma página? Aí não tem, não vale. Olha a nossa mente ali brigando com a gente. Ah, eu tenho medo do fracasso, né? Então, muitas vezes ele fala assim, nossa, é um passo, é isso aí, é um passo, 1 quilômetro, uma hora. Exatamente, né? Samantha, você tá correndo maratona já? Tá quase? Ou já correu? É a meta para o ano que vem. Aí, olha lá, temos a maratonista, então. Um passo de cada vez, exatamente. Bom, olha só, medo do fracasso. O que que a gente faz? Tá? E não tô falando que é simples, mas aí a gente volta para o lugar do autoconhecimento, da terapia. O que que é? Autocompaixão. Porque a gente vai errar, a gente vai ter resultados que não são os esperados, tá? A gente vai ter expectativas não atendidas. Pessoal, bem-vindo ao time. Né? Mas nada disso diz respeito a quem vocês são, aos valores de vocês. Nós não somos nem nossa melhor vitória, nem nossa pior derrota. Nós somos muito, muito, muito mais do que isso. Então, quando a gente entender que né, vai acontecer, vai, mas isso não diz respeito a nenhum de nós, não diz respeito que sou um fracassado. Não, não, sabe? Vale a pena. E quando a gente vai caminhando nesse lugar, construindo nosso projeto de vida, cuidando, porque isso é a palavra, é cuidar, é semear, cuidar, a gente vai se sentindo mais feliz. E felicidade, de acordo com um pressuposto teórico da psicologia positiva, é uma experiência, olha só, de contentamento e bem-estar, combinada à sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena. Sentido e vale a pena, porque eu sei para onde eu estou indo. Nossa, gato, eu estou perdido. Para onde você vai? Não sei. Então, qualquer caminho serve. Não, eu já sei para onde eu estou indo. Eu estou ligando minhas qualidades, minhas forças, com aquilo que eu faço bem, que eu gosto, entendo as dores do meu ecossistema, consigo ajudar. Né? Tenho minhas metas pessoais, que as metas pessoais é a trilha, pessoal. É o caminho, é o quilômetro, é o passo. Eu sei a direção. E aí a gente vai conquistando as metas, se sentindo mais alegre, aumentando a felicidade, porque a direção está sendo caminhada, percorrida, porque no final das contas, a gente nunca vai ter certeza o que a gente vai encontrar. Porque o que importa de fato, de fato, de fato, é a nossa jornada e as pessoas a quais a gente vai cruzar nessa jornada. Porque se a gente for lá na frente, nosso último dia de vida, talvez, né? Como que você gostaria que as pessoas lembrassem de vocês? Então, o impacto positivo que a gente está deixando na nossa vida, na vida das pessoas, no planeta, vai fazer toda a diferença. Porque é essa jornada que importa. Porque a gente nunca vai ter certeza o que a gente vai encontrar. A gente tem a direção, a gente está caminhando, a ideia é que. Mas a gente pode fazer hoje a diferença na nossa vida, a diferença na vida de alguém e a diferença no planeta. Quando a gente sabe esse caminho, quando a gente tem esse lugar, quando a gente entende que não vai ter subida, né? Quero subir no topo da montanha, sabe? Tem subida, tem vales, tem picos, mas uma coisa interessante a gente saber também
pesquisas foram feitas, várias pesquisas sobre o mesmo tema, que assim põe pessoas para superar um grande desafio sozinhas. Elas conseguem até um determinado lugar. Quando você põe elas junto com outra pessoa, elas superam. Só o fato de ter pessoas do lado, a gente consegue engajar mais. Então, acima de tudo, quando a gente volta para as nossas metas, pessoal, cuidem de vocês, cuidem das relações de vocês. Né? Os nossos relacionamentos são muito importantes. E uma das pesquisas mais importantes de Harvard sobre felicidade e bem-estar diz que pessoas mais felizes são pessoas com bons relacionamentos. Agradeço a presença de vocês. Mais uma vez, o ciclo de palestras gratuitas. Todo mês eu trago um tema. Esse tema aqui é para realmente poder colaborar e disseminar a saúde mental no Brasil e no mundo. Mês que vem tem mais e assim a gente continua. Tá? Fico sempre de portas abertas e eu gosto que vocês façam as sugestões de vocês do que vocês gostariam que eu trouxesse aqui, tá bom? Se alguém quiser colocar aqui no chat porque foi bom, tá aqui essa manhã, fica à vontade. Quem não me segue no LinkedIn, lá tem vários textos que eu coloco. Toda semana eu escrevo também sobre temas relacionados à saúde mental. A ideia é que vocês possam, enfim, ir se alfabetizando emocionalmente com os recursos da INEA, com os recursos que eu venho trazendo. A Dani também está aqui comigo, super parceira na INEA, nossa grande psicóloga que está aí, está terminando a jornada, né, Dani? Logo mais está Terminando. assumindo. Até na porta. Tá ali, né? Super legal. Tem socorristas aqui que eu sei que estão aqui também. Parabéns por vocês terem se formado. Eu sei que vocês estão contribuindo com um ecossistema cada vez mais saudável. Samantha também. Olha, tem muita gente legal. Deixa eu ver aqui. Olha lá, foi muito renovador e provocador. Gratidão. O link, né? É verdade. Deixa eu ver se eu consigo achar o link aqui. Enquanto isso, se vocês forem no YouTube, eu não sei se eu tenho o link direto. Não consegui acessar o documento. Opa, peraí. Deixa eu mandar de novo. Vê se vocês conseguem baixar por aqui o documento. Vê se som motivacional. Ó, eu vou procurar aqui na internet. Eu achei. Eu tenho esse vídeo no YouTube, fácil acesso, mas ele está em português, ele está com dublagem, tá? Tá aqui também, tá bom? Muito bom, Breno, Moreno, como sempre, vamos junto, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, acessem nossas mídias sociais, LinkedIn, Instagram, tá? Estou sempre aqui esperando por vocês. A gente se vê em breve, tá? Sintam-se abraçados e abraçadas. Bom resto de semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau.